gente já podia ter ido embora. Deus fez tanto, e eu creio que nós experimentamos um pouquinho do céu na terra. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus liberou tanta palavra, destravou tantos destinos, mas Deus tem mais para nós. Eu tenho uma palavra de Deus, e o Renato já me apresentou um pouco. Eu sou o Ricardo Kapler, lá de Piracicaba. Você precisa ir lá comer um peixe, mas não bebe da água não, porque quem bebe não vai embora. Quem bebe da água de Piracicaba não volta embora. Cidade maravilhosa. E aí eu vou mostrar a foto da minha esposa lá. Deixa eu voltar lá, deixa eu ver se eu estou apanhando esse PowerPoint aqui. Onde eu aponto aqui, gente? Estou apanhando aqui. O verde? Travou, volta lá. Bom, já eu vou mostrar a foto da minha esposa. Eu acho que travou ali na tela, que é a prova de que eu orei muito e ela orou pouco. É a graça de Deus na vida de um homem feio. Mas eu quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Agradecer, é uma honra estar aqui nessa noite, partilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Louvar a Deus pelo DNA, que é uma grande família, tantos pastores, tantos amigos. Pastor Wagner, que tem ministrado e servido tantas igrejas e tantos pastores. Tudo aquilo que tem acontecido em Piracicaba é obra da graça, mas tem um dedo grande da central, do pastor Wagner, que tem investido tanto na minha vida. E o tema que eu tenho a responsabilidade de trazer é um tema muito importante. E quando o Wagner falou, eu falei: Wagner, tem que ser esse tema mesmo, alcançar sua cidade para Jesus. E orando, Deus me deu uma palavra, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, e eu creio que tem uma palavra de Deus para destravar ainda, tanto que Deus ministrou, tanto que Deus falou. Eu falei com o Wagner ontem, eu já podia ir embora para casa, você já podia ter ido embora, porque Deus, Ele moveu. Quantos foram abençoados aqui? Muito, mas ainda tem palavra de Deus para destravar o seu destino, para levar você até o teu propósito. Josué capítulo 14, versículo 15, eu creio que nessa manhã é pertinente a gente pensar um pouquinho sobre a história de Caleb. A história de Caleb, eu orando, falando: Deus, o que eu vou compartilhar? Muitas pessoas já conhecem a história da Bethesda, a história da minha igreja, mas como é que nós alcançamos uma cidade para Jesus? Como é que, talvez é a chave que Deus tem colocado no meu coração, e eu creio que esse texto, Deus, Ele me deu aqui. Diz assim a palavra de Deus: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes, fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. Capítulo 15, versículo 14, diz assim: Caleb expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Queria que você clamasse a Deus, que Ele falasse com você, como Ele tem falado, que o Espírito Santo, Ele falasse, que Ele usasse a palavra. Como é que eu vou alcançar a minha cidade para Jesus? Esse é o nosso propósito, alcançar o Brasil para Jesus. O DNA já está fazendo isso, alcançar as nações para Jesus. E eu queria que você clamasse mais uma vez ao Senhor: ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Trememos diante da Tua palavra, e como o Senhor tem destravado destinos, o Senhor tem apontado propósitos, liberado novas unções. Eu clamo ao Teu nome que nessa manhã o Senhor fale conosco poderosamente,
quebrando todo jugo, toda cadeia, todo desânimo. Ó Pai, os gigantes que se levantam, que sejam derrubados, já foram derrubados. É o que nós oramos, no nome e na autoridade de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, queridos. Estou apontando, está funcionando? Mas eu abro fazendo uma pergunta para você. Se Deus aparecesse para você em sonhos e fizesse a seguinte pergunta para você: qual é o teu sonho? O que é que você responderia para Ele? Eu tenho convicção que talvez algumas pessoas teriam dúvidas e falariam: eu quero uma viagem para Disney, Senhor. Eu quero talvez conhecer Paris com a minha esposa. Mas o que é que você perguntaria ou falaria para Deus? Me ajuda aqui. O verde grande, louvado seja Deus. O que é que você falaria para Deus? O que é que estaria no teu coração? A pergunta que Ele talvez faz para nós, e é o que tem sido durante toda essa conferência. Já ajeitei aqui, louvado seja Deus. Qual é o sonho que está no teu coração? Qual é o sonho que Deus plantou no teu coração? Se você pudesse falar para Ele: Deus, esse é o meu sonho, isso é o que me move, essa é a visão, e eu creio, e essa é a palavra que Deus me deu quando Wagner me desafiou: Deus, como é que nós vamos alcançar, e temos alcançado Piracicaba para Jesus? E sabe qual foi a palavra que Ele me deu? Através do poder de um sonho, através do poder de uma visão, através de um sonho que eu dei para você há muitos anos atrás. E não é diferente com você que está aqui. Deus te chamou para o ministério, quem pode dizer amém? Ele te deu um sonho talvez que está esquecido, um sonho talvez que diminuiu, um sonho que foi ficando pequenininho, um sonho que por causa da comparação te trouxe até esse momento e você falou: foi algo da minha cabeça, foi algo talvez uma conferência, foi algo que eu ouvi o pastor Domingos, o pastor Paulo falar, mas eles são grandes homens de Deus. Mas a Bíblia vai dizendo algo que a gente não pode esquecer, que uma das principais marcas da sociedade humana, é isso que está aí em Joel capítulo 2, 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Essa é a marca do derramamento do Espírito Santo. É o que eu tenho orado sobre a minha comunidade, e eu creio que é palavra de Deus para você agora. Os velhos terão sonhos. Quem pode dar um glória a Deus? Os filhos, as nossas filhas vão profetizar, os jovens terão grandes visões, porque a grande crise da igreja evangélica brasileira, não é talvez uma crise só de identidade e caráter, mas a grande recessão, sabe qual é a recessão? De gente vazia de sonhos, gente vazia de uma expectativa, gente que talvez não tenha enxergado aquilo que Deus pode fazer através de pessoas simples, aquilo que Deus pode fazer através de pessoas comuns, porque o fato é, o que nos move tem que ser um sonho. Nós somos feitos do tecido de que são feitos os sonhos, é os sonhos que nos levam para frente. O fato que diz a Eleanor Roosevelt: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Você acredita naquilo que Deus falou com você nesses dias? Eu sei que sonhos foram renovados, mas você acredita naquilo que Deus te falou há 10 anos atrás? O Edgar Allan Poe, ele diz que quem sonha de dia tem consciência de muitas coisas que escapam a quem sonha só de noite. Porque nós estamos falando de visão. Você pode usar a palavra sonho para promessa, você pode trocar pela palavra visão. O fato, e tem essa frase que mexe demais, a gente está falando de uma indústria do entretenimento. Se você pode sonhar, você pode fazer. Fala para o irmão que está do seu lado isso, fala: se você pode fazer. E gente, se um homem como esse, para falar sobre entretenimento, construiu um império, nós temos sonhos maiores do que a Disney. Quem pode dar um glória a Deus? Algo que muda e está mudando o mundo, está mudando a sua cidade no nome de Jesus, e tudo que existe é fruto de um sonho. A tua igreja, você é fruto de um sonho, nós somos frutos do sonho de Deus. A igreja que nós plantamos em Piracicaba muito tempo atrás era fruto de um sonho que Deus colocou no coração de um seminarista. Muitos já ouviram essa história, eu estou passando de novo essas fotos, mas num momento em que nós éramos os improváveis. A Igreja Batista Bethesda nasceu para dar errado, com todas as condições contrárias, plantando de um jeito errado, sem igreja mãe, sem dinheiro, sem recursos, pessoas dando palavras negativas e falando: não é assim que se planta uma igreja, você vai abandonar oportunidades em São Paulo, vai abandonar a oportunidade de ser pastor de uma igreja já estabelecida, para deixar o seu emprego lá, para plantar uma igreja perto de um lugar mais pobre de Piracicaba. Mas sabe por que essa igreja nasceu? Como fruto de um sonho, por causa de um fruto de um sonho que nasceu no coração de Deus. Esse é o nosso ministério infantil, isso aí é o que Deus estava fazendo, mas eu acredito, é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho colocado no meu coração. E essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Paulo Mazzoni sobre 3 maneiras de aumentar a fé, e eu chorei no carro, sabe, pedindo perdão a Deus, falando: Deus, me perdoa pelos meus sonhos pequenos.
Eu acredito naquilo que diz o Mark Batterson. Ele diz que, por definição, preste atenção, um sonho do tamanho de Deus vai estar além da nossa capacidade, além dos nossos recursos. A menos que Deus faça, nada poderá ser feito, e é precisamente assim que Deus recebe a glória. Deus honra grandes sonhos, porque grandes sonhos honram a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra que eu quero dar para você nessa manhã, e eu vou te deixar alguns conselhos, é que você nutra sonhos que não envelheçam. Porque há pessoas que deixaram os sonhos envelhecerem, sonhos da adolescência, sonhos do início do ministério, sonhos que foram corroídos e matados por causa da circunstância, por causa de dinheiro, por causa da oposição. Mas você precisa sonhar um sonho do tamanho de Deus, porque Deus honra grandes sonhos, porque são eles que honram a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? E eu creio que esse texto fala exatamente sobre isso. Esse texto poderoso fala sobre Caleb. Você conhece a história. Esse é um texto que fala que Deus, ele chama o povo de Israel. Não preciso falar do contexto para você. Deus, ele pinta o quadro, ele dá a visão, ele dá a promessa, ele fala sobre a terra prometida, é promessa. E aí Moisés, ele envia 12 homens que vão espiar a terra, e a terra era exatamente aquilo que Deus falou para o povo. Mas o que eles se deparam? Com gigantes. Eles veem as circunstâncias, eles olham para aqueles grandes Enaquins, Kiriat Arba. Preste atenção, sabe o que significa Kiriat Arba? Aquele gigante que tomou aquela terra que era de Abraão. Ele constrói uma muralha no alto da montanha, ele toma posse. É assim que Satanás faz com as nossas cidades, do alto, para controlar. E aí Deus, aqueles 12 espias, 10 contaminam o povo, eles desanimam, eles voltam para trás. E é interessante que esse texto está falando exatamente disso. O povo voltou amedrontado com o tamanho do gigante. E eu sei que há homens e mulheres, a gente ouve palavras como eu ouvi o pastor Sandro, traz um medo no nosso coração. A gente fala: quem somos nós para voltar para a nossa cidade e mudar a nossa cidade? E é interessante que esse texto está falando, sabe sobre quem? É a segunda geração. Aqueles que duvidaram morreram, não viram a promessa, morreram no deserto. Caleb, 45 anos depois, ele chega diante de Josué, ele fala: você lembra o que o Senhor disse? Eu estou aqui para tomar posse da promessa. O meu sonho não envelheceu, o meu sonho não morreu, o meu sonho não morreu. E queridos, eu quero dizer para você que o sonho, eu tenho orado muito a Deus, eu sei que é a oração que aprendemos com esses pastores. Deus, não passa a minha geração sem eu ver a obra que o Senhor vai fazer na minha cidade. Quantos têm feito essa oração? Digam amém. Da minha alma eu morrerei, Senhor. Da minha alma, Senhor, não deixa passar o meu tempo. Mas eu quero dizer algo para você, que o sonho que você está construindo na sua cidade, o sonho que eu estou construindo em Piracicaba, é um sonho geracional, é um sonho para 100 anos. Eu estou construindo uma igreja que não é só para mim, mas é para os meus netos, se Jesus não voltar. É para as futuras gerações. Deus é um Deus de gerações. E eu quero deixar alguns pilares para você aqui, dizendo que durante todo aquele nosso começo lá na Igreja Batista Bethesda, Deus foi movendo, Deus foi fazendo a obra, Deus foi mobilizando o povo, porque o sonho nos impulsionou para frente. Tem muita gente paralisada aqui, sabe por quê? Porque parou de sonhar. Fala para o irmão que está do seu lado: volte a sonhar, meu irmão. Eu me lembro que de tantas histórias que muitos já conhecem, muitos já ouviram a história da minha comunidade, que eu não tenho tempo para contar nessa manhã, mas eu me lembro que o que nos jogava para frente é porque nós olhávamos para o sonho, nós olhávamos para aquilo que Deus falou no início. E sabe o que eu quero compartilhar para você? Primeiro, você precisa entender antes dos conselhos, de que o que é feito na cidade influencia a igreja. Nós temos uma responsabilidade, que é impactar e mudar a nossa cidade em nome de Jesus. A Bethesda começou num bairrozinho chamado Mário Dedini, e eu me lembro que era comum da denominação dar o nome da igreja, o nome do bairro, Igreja Batista no Mário Dedini. Não tem problema nenhum, mas já lá no início, como seminarista, eu falei: não vai chamar Mário Dedini, porque a nossa igreja não é uma igreja para o bairro, a nossa igreja é uma igreja para a cidade. O nome vai ser outro, porque nós vamos alcançar a cidade. Pastor, sonhe com a sua cidade em nome de Jesus. Sonhe com a sua região em nome de Jesus. E o fato é de que qualquer lugar que a gente não invade se torna mais escuro pela nossa ausência. O sonho que temos no nosso coração é que cada rua seja invadida por uma célula poderosa no nome de Jesus. Cada repartição pública, cada local, o sistema, os 7 montes que você tem ouvido, seja invadido pelos discípulos de Jesus, porque qualquer lugar que a tua igreja não está, se torna mais escuro. Quais são os lugares que estão escuros, que são escuros por causa da sua ausência? Mas o que eu quero deixar para você aqui é que todo sonho que não envelhece tem alguns pilares. Quais os pilares para a gente sonhar com o alcance da nossa cidade nessa manhã? Quais são os pilares para sonhos que envelheceram, sejam ressuscitados pelo poder de Deus? Em primeiro lugar,
crer no coração na palavra dita por Deus. Você pode repetir isso comigo? Vamos falar? É interessante que Caleb, 45 anos depois, ele chega diante de Josué e ele diz assim no versículo 6: você sabe o que o Senhor disse, amém? Ele diz: você sabe o que o Senhor diz. Querido, você sabe aquilo que Deus falou para você? Você tem uma convicção profunda, ou porque foi simplesmente um convite para um café no DNA? Ou simplesmente porque você olhou para a igreja da direita, da esquerda e falou: eu tenho que celularizar, está todo mundo crescendo, eu não posso ficar atrás. É interessante que Caleb, ele olha, ele diz assim: me dá a promessa, me dá Hebron, eu tenho um sonho, porque você lembra o que o Senhor falou, você lembra que nós temos uma palavra da parte de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele guarda a palavra no coração. Querido, há muitas coisas tentando roubar essa palavra no nosso coração. Você ouviu ontem à noite o pastor Santo pregando, eu falei: a minha palavra quase ali, numa outra direção, é a fé no meio. Tem problema financeiro, tem problema com traição, mas nós precisamos, sabe fazer o quê? Guardar a palavra no coração. Falar: Deus, eu recebi uma palavra, não importa aquilo que eu veja, não importa a circunstância, porque todo sonho precisa começar com uma palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Sabe o que é interessante? Jeremias capítulo 1 versículo 12, Deus ele diz assim para Jeremias: ei, olha aqui, eu sou aquele que velo para cumprir a minha palavra. Ele vai cumprir a palavra dele na tua cidade, em nome de Jesus. Você crê nisso? Ele está dizendo que eu sou aquele que velo, eu sou aquele que trabalho para cumprir a minha palavra, porque se ela é minha palavra, ela vai se completar em nome de Jesus. Não importa se é em 5, se é em 10 ou se é em 45 anos. É interessante que Caleb está lá 45 anos depois, e ele diz: olha, você se lembra o que o Senhor disse? Você se lembra qual é a palavra? Eu ouvi Deus falar. Querido, você ouviu Deus falar? O que Deus falou nesses dias para você? Eu estava no hotel ontem e eu comecei a orar, falar: Deus, eu ouvi tanta coisa, eu tenho ouvido tanta coisa, eu clamo a Ti no nome de Jesus que não caia por terra nenhuma das Tuas palavras, não deixa cair por terra nenhuma das Tuas palavras. É interessante que Deus, quando chama Abraão, e é o mesmo chamado para nós, a fé tem a ver com o invisível, a fé é a moeda do céu, louvado seja o nome de Jesus. Tudo é ativado pela fé. Você pode repetir isso e dizer: tudo é ativado pela fé? Mas é tão difícil crer nisso quando falta dinheiro para pagar as contas. É tão difícil crer nisso quando pessoas vão embora da igreja. Mas querido, tudo é ativado pela fé. Ele chama Abraão, ele diz assim, levando para fora da tenda, ele diz: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão fez o quê? Ele creu no Senhor. Creia no Senhor em nome de Jesus. Sabe qual que é o problema? Deus ele chacoalha a gente nas conferências, ele chacoalha a gente sai quase carregado desse lugar, a gente vai para lá e o diabo fala assim: não é para você não, querido, foi uma emoção. Essa palavra é para Marília, é para Belo Horizonte, essa palavra é lá para Fortaleza. Menos cocado, menos, ser orgulhoso, se humilha diante de Deus. Mas Deus está chamando você para dizer assim: creia na palavra dele, assim será a sua descendência em nome de Jesus. Eu gosto dessa palavra do bispo J.B. Carvalho, que ele diz: eu vi o futuro e decidi viver lá, eu vi o futuro e fiz dele a minha morada em nome de Jesus. Porque quem tem sonho, o sonho amortece a dor. Tantas histórias que eu poderia contar aqui, de tantas lutas, tantas dificuldades, mas sabe o que amorteceu a nossa dor no processo? Sonhar com o futuro. Você viu o futuro, querido? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você viu o futuro? More lá, em nome de Jesus, more lá, porque fé ela se materializa antes, querido. A promessa de Deus são recebidas com um amém. Quantos creem? Essa é a palavra. Vocês estão entendendo o que é o DNA? É um desafio para você, dizendo assim: amplia a tua visão, querido. Sonha com a sua cidade, sonha com a região, sonha com o estado de São Paulo. As promessas de Deus são recebidas com o amém. Você crê que você vai alcançar a sua cidade? Diga amém. Se você não crer, você não vai receber. É o que diz lá, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Agora, sabe qual que é a boa notícia? Jesus está sobre você e sobre o seu ministério. Sabe qual que é o nosso problema? É o meu problema. O problema é que a gente olha para nós, e somos pecadores, somos falhos. Nós temos tantas dificuldades, idiosincrasias, tantos paradoxos, mas o fato é que o amém vive em você. Você sabe quem é o amém? Jesus é o amém. Olha só o que diz a palavra de Deus, vamos ler todos juntos?
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o soberano da criação de Deus. O Amém habita em você, Jesus Cristo, dono da sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Creia na palavra dele. Sabe qual que é a segunda coisa, querido? Se manter inteiramente obediente a Deus. Primeiro, crer. Segundo, se manter inteiramente obediente a Deus. Olha só o que diz Josué capítulo 14, versículo 8: eu, porém, fui inteiramente fiel a Deus. Será que você pode dizer isso sobre o seu ministério? Nós não estamos falando de perfeição, nós não estamos falando sobre não pecar, mas nós estamos falando de obediência, fidelidade. Será que você fez um compromisso dizendo para Deus: Deus, eu não volto atrás, Deus, eu assumi um compromisso? E o fato é que nós somos lentos, queridos. Quão lento eu tenho sido e quão paciente Deus tem sido comigo, com a minha comunidade. Quão lento em obedecer, mas Deus sabe que o compromisso que eu assumi com Ele há muitos anos atrás, dizendo: o meu desejo, a minha vontade é obedecer ao Senhor. Aquilo que eu quero, Deus, é ouvir a Tua voz no nome de Jesus. Porque se você não agir, se você não obedecer, Ele não pode agir. Diga assim: se eu não obedecer, Ele não pode agir. Que talvez o primeiro passo é abrir a primeira célula. Talvez o primeiro passo é dizer: ei, Wagner, eu quero abrir um coach na minha cidade. Ei, eu quero ir além, eu vou pagar o preço, mas não estou dando conta nem da transição. Como é que eu vou repartir? Eu não sei, mas muitos de nós queremos o maior de Deus sem obedecer nas pequenas coisas, sem pagar o preço, sem renúncia, sem abrir mão. Tem muito pastor aqui que a verdade é que ele está mais interessado em ir para a Disney do que ver a cidade dele ser alcançada. Tem muito pastor que o coração dele está ansiando muito mais as férias de janeiro do que ver a multiplicação, do que ver o impacto. E você conhece essa história. Hernán Cortés, no dia 19 de fevereiro de 1519, ele parte com apenas um grupo pequeno de pessoas, 11 navios, 13 cavalos, 110 marinheiros, 553 soldados. E quando eles chegaram no México, e aquelas missões já haviam falhado 2 vezes, havia lá 5 milhões de pessoas. Mais ou menos a proporção do gigante era 7.541 para cada uma pessoa, sem entrar no mérito da questão moral da colonização. Aquilo que ele fez, preste atenção, foi algo mítico, foi algo que marca a história. Ele olha para toda aquela tripulação e ele dá uma ordem, ele diz: queimem os navios, queimem os navios. E sabe qual foi a mensagem passada para aquela tripulação? De que se retirar não era uma opção, se retirar não era uma opção. Sabe o que Deus está falando para nós? Eu tenho falado isso para a minha comunidade: se retirar da visão celular, desistir desse sonho de alcançar a minha cidade, não é uma opção. E queimar navio tem a ver com queimar ponte com o passado. O que é que você precisa queimar e deixar lá atrás, meu irmão? Tem muita gente amarrado com talvez uma pseudo-opção para pastorear fora do país, para pastorear numa igreja melhor. É gente que está talvez liderando igrejas, mas no coração está aberto para novas propostas, para pegar um navio e ir embora. Talvez dizendo: mas pastor, eu preciso estar aberto para Deus, eu sou obediente a Deus, como é que eu vou queimar o meu navio? Se Deus quiser que eu vá para um outro lugar. Sabe o que Deus quer? Que a sua cidade seja alcançada em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Eu tenho aprendido algo que é verdade, presta atenção: pessoas do tipo plano A não tem plano B. Elas preferiam ser destruídas perseguindo o sonho de Deus a ter sucesso em qualquer outra coisa. Querido, será que você tomou uma decisão de dizer: Deus, eu sou alguém de plano A, eu prefiro ser destruído do que ter sucesso em alguma outra coisa. Eu queimei o meu navio, eu estou dedicado a essa visão, eu irei alcançar a minha cidade no nome de Jesus, mesmo que dure 45 anos. Essa foi a sua decisão. Será que você fez essa oração? Eu estou indo em direção ao meu sonho, que é alcançar a minha cidade. Deus, Ele quer mover você. Sabe qual é a terceira e penúltimo, terceiro pilar? Perseverar no tempo que for necessário para a concretização da promessa. O pastor Sandro já pregou esse ponto meu ontem, louvado seja o nome de Jesus. E perseverar, olha só que Josué 14:10 diz, ele olha para Josué, Caleb diz: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos. Foi há 45 anos, eu estou tão saudável como naquele dia que eu ouvi a Deus, porque os sonhos não envelhecem, os sonhos eles trazem vigor. Você tem perseverado no sonho? Tem muita gente que talvez iria desistir. Glória a Deus por essa conferência. Deus destravou o seu destino no nome de Jesus. Deus renovou o sonho do teu coração, sei disso. Estou pregando essa palavra nessa perspectiva. Sabe o que é o fato? Caleb sonhou durante 45 anos no meio do deserto.
Eu acredito que no meio do deserto, enfrentando serpentes, enfrentando rebeldes, gente morrendo para cá, gente morrendo para lá, ele declarava: o deserto não é o meu lugar, eu não irei morrer no deserto. Deus me deu uma palavra, eu vou alcançar, porque eu tenho um Hebron, louvado seja o nome de Jesus. Porque quem sabe para onde vai, não é qualquer estrada que serve. Para aquele que sabe para onde está indo, não é qualquer caminho. Como aquela pessoa daquela nação, que eu não vou falar o nome, que entrou do elevador e o ascensorista falou assim: qual é o andar que você vai, senhor? Qualquer um, já estou no prédio errado mesmo. Há muita gente que não sabe para onde vai, porque parou de sonhar no meio do deserto. Querido, talvez você esteja passando pelo deserto. O deserto não é o seu lugar. Fala para o irmão que está do seu lado: o deserto não é o seu lugar. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Seu sacrifício, a gente só pode sacrificar através da perseverança. Sabe por que tem muitos pastores que não pagam o preço? Porque não tem sonho. Muitos pastores não pagam o preço, um preço pequeno, de começar a célula, de encarar a liderança. Tem gente que está talvez abandonando o sonho de alcançar a cidade por causa de cara feia de diácono, porque o diácono fala: eu não concordo. E em algumas igrejas existem diáconos e diábolos. Eu não sei qual é a sua, diáconos e diábolos. O termo no Novo Testamento é servir. Em outras igrejas literalmente são os diábolos. Mas tem gente retrocedendo do que Deus falou. Caleb diz: olha, você sabe o que Deus disse, por isso eu estou vivo aqui. Sem sacrifício não há ganhos, amém? O que é que você precisa entregar no altar de Deus nessa manhã? O que é que você precisa, você está segurando aí, e tem parado de sonhar, porque você duvida que Deus vai fazer? E é interessante que essa é a palavra, talvez uma das palavras da minha vida. Eu queria que você lesse, vamos ler todos juntos? Vocês... Louvado seja o nome de Jesus, amém? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Ei, querido, não pare. Ei, querido, não desista. Ei, querido, renove seu sonho. Ei, querido, mobilize a sua liderança com essa palavra, dizendo: vamos sonhar para alcançar a nossa cidade. Nós iremos alcançar a nossa cidade, porque é palavra de Deus, não depende de nós. E a última coisa tem a ver com isso. Sabe qual que é o quarto pilar? Ter a coragem necessária para ir em direção ao sonho de Deus. Quase se confunde perseverança com coragem, mas tem muita gente que está perseverando, não desistiu, eu vou alcançar o Hebron, mas não tem coragem para encarar o gigante, não tem coragem como esse velhinho. Caleb tinha 85 anos, e eu dou muita risada lendo a Bíblia, meus irmãos. Eu dou risada porque é interessante, a palavra de Deus tem tanto humor, que ele diz assim: olha, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra, quando eu comecei, daquela região montanhosa que naquela ocasião o Senhor prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins viviam lá, mas se o Senhor estiver comigo, diga assim: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. O velhinho falou assim, sabe qual que é a palavra literal? Olha, se Deus for comigo, eu vou tirar eles na porrada, louvado seja o nome de Jesus. Eu vou subir lá, e eu vou derrubar os gigantes. Querido, é necessário coragem. O sonho de Caleb não envelheceu, e esse sonho e essa visão dentro do seu coração deixaram ele tão forte quando ele recebeu a promessa. Sabe qual que é a minha tristeza? Eu tenho visto pastores começar tão bem na visão celular, e ficando fracos por causa da oposição, ficando fracos por causa dos gigantes, ficando fracos porque não conseguem enxergar. E lembra, fé não é aquilo que você vê. Fala para o irmão que está do seu lado: fé não é aquilo que você vê. Fé é a certeza do que você espera e a prova daquilo que você não vê. E aí a gente vê vídeos como aquele de Marília e fala: mas na minha igreja tem 10 pessoas. A gente vê aquele vídeo e fala: meu Deus, como é que eu vou acreditar? Fé é a certeza das coisas que você espera e a prova das coisas que você não vê. O que é que você espera sobre a sua cidade, querido, em nome de Jesus? Será que quando eu vi aquele vídeo eu falei: Deus, vai ser em Piracicaba em nome de Jesus? Eu creio, Deus. Eu creio. Agora sabe qual que é o seu e o meu problema, querido? Chegando perto do final, que eu quero orar com você, é que nós olhamos para a gente olha para homens como o pastor Paulo Mazzoni, para homens desse tamanho, e fala: mas quem sou eu, Senhor? Mas eu não tenho habilidade, eu não tenho os recursos. Eu já falei que Arba era o gigante no lugar mais alto, ele havia tomado e reivindicado a cidade para si, e estabelecido seu governo ali, e Deus está falando que na sua cidade existe um gigante. Satanás se estabeleceu, e Deus está falando: querido, se eu for, não, eu sou com você. Se levanta e toma posse da sua cidade em nome de Jesus. Se levanta no poder do Senhor. Tenha coragem para mudar. Uma das nossas histórias aqui, nós mudamos para um novo local há 3 anos atrás, mas eu só abro um parênteses para dizer para você:
O momento que era 2015, era o auge da crise financeira no Brasil. A Igreja Batista Bethesda, é sério, não tinha R$1 no caixa. O fato era mês de instabilidade. Eu lembro que nós fomos olhar aquele local, todo destruído, todo acabado. Eu olhei para aquele local, aí o meu coração pulsou. Falei, Deus, é aqui, a gente está orando tanto tempo. E glória a Deus, é uma longa história. Adonias teve uma história como essa, sabe por quê? Coragem para encarar, querido. Tem gente que Deus está falando, mas você está olhando para o seu caixa. Tem gente que Deus falou, planta uma nova igreja, manda a gente para o Piauí. Aí você fala com o tesoureiro, dá para ir para o Piauí? Querido, não é o seu tesoureiro que vai falar com você, é Deus, é Deus. Tenha coragem em nome de Jesus. Não é o caixa, não são os números, é a promessa. Coragem no nome de Jesus, porque medo de perder é o que nos impede de ganhar, queridos. Você fala, mas estou tão bem aqui já com 100 células, para que eu vou avançar, mandar meu coordenador para o Piauí ser pastor lá? Você é louco, Inar, eu não vou mandar não, porque é o medo de perder que nos impede de ganhar. É o medo de perder, de talvez diminuir. Agora o fato é que nós olhamos para nós, mas sabe o que eu quero dizer para você? Olhe para você através dos méritos de Jesus Cristo. Há um texto poderoso que eu estava meditando ontem, Wagner, que a palavra de Deus é poderosa. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim, querido: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam essa plenitude. Louvado seja o nome de Jesus. Você entendeu o que o texto diz? Você recebeu, fala para o irmão que está do seu lado, você já recebeu toda a natureza divina. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Sabe o que Hebrom é, querido? É a prova de que nenhum gigante é grande o bastante para impedir o sonho que Deus tem para a sua cidade. E eu queria que você recapitulasse os pilares dos sonhos aqui, que não envelhecem, que no tempo de Deus vai acontecer. Sabe quais são os pilares? Vamos falar isso? Vamos falar crer, obedecer, perseverar e ter coragem. Amém? Vamos falar mais uma vez: crer, obedecer, perseverar e ter coragem. Sabe que esses são os 4 pilares que vão sustentar sonhos que não vão envelhecer, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você nos minutos que me restam. Querido, vai orando de verdade. Eu creio que é uma palavra, renove o seu coração, e Deus está chamando pessoas para sonhar um novo sonho. Antes de pregar essa palavra, eu tenho sonhado com grandes coisas, mas eu chorei no meu carro, porque os meus sonhos são tão pequenos comparados com quem Deus é, com quem Deus é. E eu comecei a falar: Deus, me ajuda a sonhar do tamanho de Deus. Nessa manhã, Deus está desafiando você a sonhar, não do seu tamanho, não do tamanho dos seus recursos, mas sonhe do tamanho de Deus, em nome de Jesus. Se levante com coragem para tomar as decisões necessárias. Se levante para encarar os gigantes que estão lá na sua cidade. Se levante para confrontar talvez pessoas. Porque quanto mais você ora por uma situação, ela mais vai adoecendo, porque existem algumas situações que elas precisam ser resolvidas. E um ano, e você precisa chegar lá, encarar no olho e dizer: Deus é comigo. Como o Caleb disse: se o Senhor estiver comigo. Que a sua vida seja definida por esse versículo do apóstolo Paulo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu tenho 5 minutos, mas eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você tem renovado, dito: eu quero sonhar sonhos do tamanho de Deus, sai do seu lugar, querido, em nome de Jesus. Deus está procurando homens e mulheres que digam assim: Deus, eu quero sonhar os sonhos de Deus. Deus, eu estou cansado de olhar com os meus olhos, eu estou cansado de sonhar, olhar para as minhas habilidades, de olhar para mim, pecador, de olhar talvez para a minha igreja, que tem gente tão simples. Nesta manhã eu quero sonhar os sonhos do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Querido, eu quero desafiar você orando, clamando a Deus e falando com Ele como foi o meu compromisso, porque antes de pregar para vocês, eu preguei para mim mesmo, dizendo: Deus, me perdoe por sonhar sonhos tão pequenos. Me perdoa, Senhor, por limitar o Teu poder. Me perdoa por achar que depende de mim. Me perdoa por achar que depende da Bethesda. Nós iremos alcançar a cidade com todos os discípulos que estão naquela cidade, com todas as igrejas que estão lá. Querido, vai clamando para Deus curar o teu coração, clamando para Deus Ele curar o teu coração. Há irmãos e irmãs feridos e feridas, machucados, porque pessoas que talvez você colocou as suas expectativas, líderes que você olhou e disse: esse vai ser o meu pastor de rede, te abandonaram e te traíram.
Eu quero dizer para você, Deus ainda está no controle, o sonho é dele, a palavra é dele. Guarda no teu coração a palavra que ele falou com você, em nome de Jesus. Vai orando. Sabe o que eu queria que você fizesse agora, querido? Enquanto você ora por você mesmo, você colocasse a mão no irmão que está do teu lado, porque em você habita toda a plenitude da divindade. O Espírito Santo habita em você. Você foi selado, ungido, capacitado pelo poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Começa a dizer: Deus, renova no coração do meu irmão esse sonho. Deus, renova nos pastores da minha cidade. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo a Ti, eu venho para declarar, essa foi a minha oração, de que o sonho que o Senhor tem dado para mim, para minha cidade, para Bethesda e para esses meus irmãos, Pai, que sejam sonhos que não envelheçam pelos gigantes, que não envelheçam pelas circunstâncias, que não envelheçam pela comparação, que não envelheçam pela inveja, que não envelheçam pela murmuração. Por isso, quebra o jugo do diabo, quebra a pequenez da nossa mente, tira a mentalidade de gafanhoto, e nós clamamos: enche-nos com o Espírito Santo. Senhor, nós declaramos pela fé que a graça do Senhor é sobre nós, que a obra será feita pela graça, que Cristo habita em nós, que toda a plenitude de Deus está em nós pela graça de Deus. Não é mérito, tudo é pela graça. Por isso move, ó Deus, levantando homens e mulheres de Deus. Ó Deus, há homens e há mulheres que irão para as nações, pessoas que o Senhor falou com eles há 20 anos, há 30 anos atrás. Restaura, ressuscita sonhos que morreram, renova, Pai, tira de nós a falsa humildade, tira de nós, eu clamo a Ti que o Teu nome seja glorificado, exaltado, e nós declaramos que o Brasil pertence a Jesus, nós declaramos que as nações estarão aos Teus pés, nós depositamos as nossas coroas, nós depositamos quem nós somos. Ressignifica, restaura, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplauda Ele, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor.